Reviravolta 1000% inesperada. Vamos falar sobre isso. Negócio fechado. O Flamengo ganhando trunfo pela contratação de Tati Castellanos. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre. Se inscreva no canal. Toca aí, meu parceiro, minha parceira. Toca então, vem comigo, Brunegro. Vamos às notícias do Flamengo. A preparação segue firme no Flamengo para o confronto pelo Campeonato Brasileiro no próximo domingo, diretamente do estádio do Beira-Rio. Hoje foi o penúltimo treinamento do Flamengo no CT Nindrubu. Tivemos aí a entrevista coletiva também do meia de Arrascaeta, que não jogou a última partida do Flamengo em função de uma suspensão. Já estará disponível para o jogo do Campeonato Brasileiro. A ver se o Felipe Luiz vai colocar o jogador como titular ou ele iniciará no banco de reservas. A chance dele iniciar no banco de reservas, inclusive, é muito grande. Nós iremos repercutir aí sobre isso, sobre o que espera o Flamengo aí nessa partida diante da equipe do Internacional. O Flamengo soltou, pessoal, um boletim médico atualizando a situação dos jogadores. A assessoria de imprensa do Flamengo disponibilizou para nós, jornalistas, a situação de cada jogador presente ou que esteve presente no departamento médico do Flamengo. O primeiro deles é Nico de la Cruz. Pois é, ele treinou ontem na quinta-feira, treinou hoje também normalmente na sexta-feira, apresentou uma boa resposta e a grande chance do meio-campista ser liberado para o técnico Felipe Luiz já no domingo. A assessoria de imprensa, lógico que ela vai tratar ali de uma forma mais comedida, mas eu já cravo aqui, já bato o martelo. De la Cruz estará à disposição do técnico do Flamengo, Felipe Luiz, e existe a chance, inclusive, dele começar como titular nesse confronto contra o Internacional. Mas à disposição, isso aí é 100% de certeza, estará na lista de relacionados e amanhã vai viajar com o restante do elenco para Porto Alegre, onde o Flamengo fica até na quinta-feira, o dia após a partida diante da equipe do Internacional. Na madrugada da quinta-feira, o Flamengo voltará à cidade do Rio de Janeiro. Sobre o Danilo, também participou dos treinamentos nos últimos 2 dias, seguirá em avaliação. O jogador está em franca evolução. Segundo a assessoria, ele pode ser liberado para atuar no domingo ou na quarta-feira, mas é outro que eu garanto aqui para vocês, estará sim à disposição. Confirmei com algumas fontes do Flamengo, o Danilo estará à disposição do técnico do Flamengo, Felipe Luiz. E de certa forma, acho que essa notícia é até melhor que a do De la Cruz, porque a zaga do Flamengo, você vê que não muda. É a mesma zaga todo jogo, né? O Felipe Luiz, ele não confia nos garotos da base nem para aqueles confrontos mais acessíveis, digamos assim, né? Ele mantém lá Léo Pereira e Léo Ortiz. Tudo bem que o Flamengo geralmente é uma equipe que mantém a posse de bola e isso naturalmente faz com que os zagueiros corram menos, né? Então se desgastem menos naturalmente, mas já é uma opção para o jogo de domingo, Danilo, para quem sabe segurar um desses dois da zaga. O Emerson Royal, como vocês sabem, sofreu uma torção no tornozelo, ele teve uma distensão ligamentar considerada leve, pessoal. Apresentou uma melhora significativa, vai ser reavaliado no sábado para ver se viaja para Porto Alegre, mas não deve enfrentar situações desagradáveis para jogar diante da equipe do Internacional nesses 2 confrontos, ou pelo menos estar à disposição, tá? E é interessante, gente, tem o Emerson Royal, eu sei que, Pedrão, foi mal, deu mole, ficou simulando, sendo que árbitro de Libertadores, como você falou, não marca faltinha, mas a gente tem que ter paciência, o jogador acabou de chegar no Flamengo. Uns vão se adaptar mais rapidamente, outros vão demorar. Cada pessoa, cada jogador é de um jeito. Sobre o Eric Pulgar, ele segue em recuperação, ainda deve levar cerca de 1 mês e meio para voltar os gramados, ou seja, o retorno do chileno só deve acontecer a partir do início de outubro, né? A perspectiva de recuperação do jogador é de 12 semanas, já evoluímos aí mais ou menos 6 semanas, faltam outras 6 para que ele possa voltar ao Flamengo. E como faz falta o Pulgar nesse time do Flamengo, sobretudo ali na saída de bola, no combate ao adversário também, na construção do jogo. É um meio-campista que ele é completo, né?
ele no estrito senso da palavra, ele faz de tudo ali no meio-campo do Flamengo, beleza? Inclusive, mantenho o que eu disse, tá? Existe uma tendência forte, apesar do Flamengo adotar esse discurso nas coletivas oficiais do clube, por parte do Felipe, por parte do Boto, por parte do BAP, de prioridade no Campeonato Brasileiro, existe a chance grande do Felipe Luiz poupar alguns jogadores nesse duelo contra o Internacional, o que eu sou contra, tá? Quero deixar bem claro que eu iria com o que tem de melhor no domingo e na quarta-feira. Que isso, Pedrão, meu amigo? História da carochinha de prioridade já foi. Para mim, valia em relação à Copa do Brasil. Agora o Flamengo tem que dar prioridade às duas competições. Tem condições de fazer isso. Virão semanas cheias por aí, que o time não vai jogar pela Copa do Brasil. Daqui a pouco mais tem data FIFA, por mais que nós tenhamos jogadores convocados, a maioria não é convocada, né? Vai ter tudo isso. Então, eu sou a favor de manter o que tem de melhor para garantir 3 pontos no Campeonato Brasileiro, o que é de suma importância nessa rodada, até porque o Palmeiras pega o Botafogo fora, um jogo difícil, não sei qual vai ser o time do Botafogo que vai entrar em campo, porque só venceu de 1-0 ele deu no Newton Santos, agora vai lá no alto do pico da montanha, hein? Lá na Cordilheira dos Andes, na altitude, é provável até que perca para ele deu. Então, quem sabe, o Botafogo pode ir com uma equipe alternativa. E o Palmeiras pode até ir com o time principal, porque venceu o primeiro jogo por 4-0 contra o fraquíssimo Universitário. E o Cruzeiro pega o Mirassol fora. Então, a tendência é que os adversários do Flamengo percam pontos nessa rodada. Então, é importante o Flamengo vencer o Internacional para colocar uma gordura aí nessa tabela de classificação. A Conmebol definiu o árbitro para Flamengo Internacional. Quem apita é o uruguaio Esteban Ostoite, pessoal. Ele será o responsável por apitar o confronto decisivo na próxima quarta-feira, às 9h30 da noite. Vale aquela máxima. Árbitro uruguaio, no estilo Libertadores da América, não fica marcando faltinha. Eu fiz uma leve pesquisa aqui sobre ele. Ele tem uma média de 10 faltas marcadas por jogo. Para você ter ideia, o Paulo Zanovelli, que apitou Flamengo e Mirassol pelo Campeonato Brasileiro, em um jogo ele deu 36, faltou 4 para ele dar 40 faltas, num jogo que não foi nem violento, foi até bem jogado pelas duas equipes, né? O Esteban Ostoite tem uma média de 10 faltas por jogo, uma média de 6 cartões por jogo, o que, se você for comparar com o futebol brasileiro, que a média é 8, 9, não é muita coisa, vale a máxima. Esteve envolvido numa polêmica no ano de 2021, quando o zagueiro Otamendi, da Argentina, dá uma cotovelada, né, no rosto, acho que foi do Rafinha, e ele estava no VAR, nem era ele que estava dentro do campo, ele estava no VAR, e não recomendou a revisão por parte do árbitro de campo, que era o Andrés Cunha, o Uruguai também, Andrés Cunha, que nem apita mais, eu acho que está até trabalhando na Federação Paulista de Futebol, na comissão de arbitragem, e ele foi suspenso pela Conmebol por esse episódio, tá? Porque ele estava no VAR e não recomendou a revisão. Mas fora isso, ele não tem... foi suspenso durante um tempo da Conmebol, mas fora isso, ele não tem outras polêmicas no entorno disso. No ano passado ele apitou Botafogo e Palmeiras pela Copa Libertadores no Newton Santos. O Botafogo venceu esse enfrentamento por 2-1 nas oitavas de final da competição. Foi bem avaliado na ocasião, então é um bom árbitro. Pode ser que faça uma cagada, pode ser que de repente ele faça uma cagada, né? Mas a princípio é um bom árbitro para coordenar essa partida entre Flamengo e Internacional. Eu vou trazer um dado aqui agora, que tem algumas pessoas que não adianta, vão comentar coisas aí que tiram da cabeça, e tudo bem, eu deixo comentário aqui, canal aqui, eu sempre faço questão de que o canal é democrático, você comenta que desde que não xingue, às vezes até xinga, eu deixo aí, não tem problema. Sou bem tranquilo em relação a isso, mas ó, porque o Flamengo sempre joga mal no segundo tempo. Não é verdade.
Não é verdade. O GE fez um levantamento em relação a isso. No ano o Flamengo tem 79 gols. 30 desses 79 gols foram no primeiro tempo e 49 foram no segundo. Tudo bem, Pedrão, mas você sempre fala que tem que analisar o contexto. Se o time não ganha no primeiro tempo, evidentemente que no segundo, como o jogo está acabando, vai exercer uma pressão maior sobre o adversário e vai buscar o segundo gol. Verdade. O próprio Felipe Luiz, em entrevista coletiva, ele admitiu que o time de repente volta meia bomba para o segundo tempo, porque já consegue o gol no primeiro tempo e é algo que ele, como treinador, precisa corrigir. Pedrão, mas esses desempenhos do Flamengo no segundo tempo ruins, eles começam a partir do término do Mundial de Clubes. Não é verdade. No período pós-mundial são 11 gols do Flamengo, sendo 4 no primeiro e 7 no segundo. Então, gente, não existe essa coisa de que o Flamengo pode ser irregular. De repente ser muito bem num tempo, mal no outro. Não necessariamente bem no primeiro e mal no segundo. Pode ser o inverso. E aí, lógico, cabe ao treinador. Porque faz muita pressão no começo do jogo. Cabe ao treinador exercer esse trabalho de equilíbrio da pressão, porque o time não pode cansar, porque o jogo é feito por 2 tempos, não é? E precisa ter uma regularidade por parte do Flamengo nos 2 tempos. Isso aí é evidente e eu concordo com quem critica olhando por esse prisma, tá? Pessoal, o De Arrascaeta deu uma entrevista hoje no CT Nidrobu e é lógico que ele foi perguntado sobre o problema do De La Cruz com o ex-médico do Flamengo. Aliás, ex-chefe do departamento médico do Flamengo, o José Luiz Rum. Ele respondeu da seguinte forma: eu costumo dizer aos meus amigos que o Flamengo só perde para ele mesmo. É difícil falar sobre o que acontece no clube, às vezes por falta de capacidade de pessoas que não têm noção do tamanho do Flamengo. Temos um grupo muito forte e o que acontece não vai abalar o nosso elenco. Não quis comentar sobre renovação de contrato, foi perguntado a ele sobre isso. Nesse momento, eu não gostaria de falar nada, só isso. Acho que ele está correto, o Flamengo já deixou bem claro que só vai começar a debater esse tema de renovação a partir do início do próximo ano. Segundo pessoas do Flamengo, diretores do Flamengo, tem que aguardar, porque tem outras prioridades, né, de renovação de contrato, tem até mesmo prioridade na janela de contratações. O Flamengo quer contratar mais jogadores, inclusive tem um pouco mais de 15 dias, de 2 semanas, para fazer isso, porque a janela já vai fechar, né? Falou que está feliz por estar jogando um pouco mais perto da área, seja como meia, seja como falso 9, ele fica feliz em ter esse poder decisivo. E o Felipe Luiz, um dos acertos do Felipe Luiz para mim nesse time do Flamengo é fazer isso com o De Arrascaeta, com que ele sempre esteja próximo da área, né? Então, muitas das vezes ele tá longe, vai buscar jogo lá atrás, aí você afasta o poder de decisão do jogador. Revelou também uma situação sobre Bruno Henrique, tá? Dizendo que cedeu a faixa de capitão do Flamengo para Bruno Henrique. Ele falou: a gente teve uma reunião quando o Gerson saiu. Felipe Luiz veio me perguntar se seria eu ou o Bruno o primeiro capitão. Eu falei que não faria diferença, porque sei a qualidade de amigo e pessoa que é o Bruno. Falei que preferia que ele fosse o primeiro. É um grande amigo que eu tenho na vida e certamente, né, ele quer que o Bruno Henrique seja o capitão do Flamengo, até para dar uma moral pro cara, né, nesse momento que ele tá vivendo. Aliás, hoje um jornalista desferiu ataques, no meu ponto de vista, injustos contra o Bruno Henrique, contra o Flamengo. Eu vou falar de forma dura sobre isso, vamos entrar nesse tema agora. Mas antes, queria convidar você, meu parceiro rubro-negro, a se tornar membro do canal. Vídeo exclusivo já está no ar, você vai ter direito a acesso ao nosso grupo, tá? Dos membros, que eu vou estar criando. Várias outras novidades estão por vir, lives exclusivas para membros, já tem conteúdo para membro. Quero mandar um abraço, aliás, aí pro Eduardo Santos e pro Royal Charlotte, que já são membros há 16 meses. O link para você se tornar membro do canal está aqui embaixo, na descrição do vídeo. Então clica lá
e se tornem membro do canal. R$ 4,99, pô, mais barato que uma Coca-Cola. Ah, eu prefiro a Coca, Pedrão. Tudo bem, também ia preferir. Galera, o negócio é o seguinte. Juca Kfouri acusa Flamengo de influenciar STJ no caso Bruno Henrique. Segundo o jornalista, o Flamengo estaria influenciando o Superior Tribunal de Justiça Desportivo, STJD, para adiar o julgamento de Bruno Henrique. E ele fala: está na cara que o Flamengo tem influência no Tribunal de Justiça para impedir que ele seja julgado. O pau que bate em Chico bate em Francisco. Porque ele fala, porque o jogador lá do Goiás, do Vila Nova, não sei de onde, foi punido e o Bruno Henrique não foi. Mas, meu amigo, o Bruno Henrique, ele está como indiciado. Tudo bem, agora ele está como réu. Os outros foram julgados e foram condenados. O Bruno Henrique não foi condenado. E outra, a partir do momento que qualquer pessoa, pode ser jornalista, qualquer pessoa afirma que o Flamengo, acho até que caberia, o Flamengo gosta de ficar soltando nota, acho até que caberia uma nota do Flamengo, viu? Porque a partir do momento que alguém chega e fala que o Flamengo está influenciando no tribunal para que o julgamento do Bruno Henrique não saia logo, essa pessoa precisa provar isso. Falou, meu amigo, que você tem que provar. E a gente não... E ele não apresentou prova. Olha que eu gosto do Juca. Defende lá o Campeonato Brasileiro do Flamengo de 1987, fala que o que foi injusto, que fizeram com o Flamengo. Agora, pra mim, nesse ponto de vista, mandou mal demais. Até que se prove o contrário, o Bruno Henrique está liberado para jogar futebol. Veja o caso do Paquetá, que inclusive bateu o pé lá na Inglaterra e disse que eu quero sair do West Ham e vou sair do West Ham, e tem como. Inclusive o Fabrício Romano trouxe essa informação. Prioridade vir pro Flamengo. Agora, o grande problema é o Flamengo conseguir chegar num acordo com o West Ham. Então a gente teria que usar isso como exemplo até para não cometer outras injustiças, porque a minha é uma injustiça, tá? Até que se prova o contrário. Quando se provar o contrário, eu vou falar, ó, tá condenado, Bruno Henrique, você foi um imbecil de fazer um troço desse e tem que ser banido do futebol. Mas enquanto não, meu amigo, o cara é inocente. Pessoal, negócio fechado, Varela assina a renovação de contrato com o Flamengo até o final do ano de 2027. Acabou essa história dessa carochinha dessa novela. E tem informação nova sobre Tati Castellanos. O companheiro Fred Soares, jornalista, grande jornalista, que agora está com o seu canal no YouTube, trouxe a informação de que Castellanos não estaria muito satisfeito na Lazio, porque ele quer ter a confiança de que ele será titular absoluto da equipe. Entretanto, o técnico Sarri tem uma certa convicção de que ele terá que brigar pela vaga com o Diá, que é o outro atacante que tem a Lazio, e isso pesaria em favor do Flamengo em realizar essa contratação, apesar dos altos valores envolvidos. Informação aí do grande amigo Fred Soares. Pessoal, ó, e temos uma reviravolta aí acontecendo que está relacionada ao patrocinador master do Flamengo, tá? O que acontece é que a Superbet, que estava quase fechada como a nova parceira do Flamengo em relação ao patrocinador master, pode perder a situação para a Betano, que chega com tudo, segundo o jornalista Rodrigo Matos, do UOL, para se tornar o mais novo patrocinador master do Flamengo, cobrindo a oferta, tá, dos 200 milhões de reais por ano que a Superbet teria oferecido ao Flamengo. Então, a briga para estampar aí o patrocinador master do Flamengo tá bem grande, com essa reviravolta, essa possibilidade da Betano atravessar. Se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o like, tamo junto, saudações rubro-negras.